Olá, vou falar hoje sobre uma coisa que talvez seja o desejo da grande maioria de todos nós aqui na Terra, que estamos desse lado, que é o paraíso. Quantos de nós viajamos pensando assim, eu tenho que chegar nesse paraíso? Aí dizem assim, aquele lugar é o paraíso na Terra. Talvez edificando uma ideia muito, muito interessante de que o paraíso do outro lado seja um lugar muito parecido com esse na Terra. E como funciona isso? Será que quando nós partirmos daqui, desse lado, nós iremos para esse dito paraíso, para encontrar aqueles que nós queremos encontrar a paz tão desejada, ou coisa assim? Será? Será que nós estamos no caminho certo em pensar dessa maneira? Porque nós sempre partimos, invariavelmente, de uma ideia um tanto quanto errada, de que se nós nos comportarmos bem, nós vamos para o céu. E o céu, em tese, é o paraíso, porque é o lugar esperado, desejado por todos nós. E se nós nos comportarmos mal, nós vamos para o inferno, o dito inferno. Para muitos, o inferno é um lugar de labaredas, um lugar onde tudo queima. A temperatura está em não sei quantos milhões de graus. Bom, temos que entender uma coisa. O Espírito, esse que vos fala, esse que me escuta, que está hoje dentro do corpo, ele poderia até ir para um dito inferno, onde a temperatura estivesse 5.000 graus, que ele não iria queimar. Não iria. Como ele poderia ir para um lugar onde a temperatura estivesse 500 graus abaixo de zero e ele não iria congelar? Primeiro porque o espírito é um espírito. Ele não é matéria. É energia. E a energia, essa energia que nós somos, que é uma energia divina, ela não passa por esses problemas que algumas outras energias poderiam passar se passassem por circunstâncias semelhantes. Mas vamos ao que interessa. Quando a gente pensa nessa dualidade do céu e do inferno, e a gente pensa que nós vamos para um bom lugar, o dito paraíso, nós acreditamos piamente que estamos fazendo o nosso melhor aqui. Se você perguntar, você verá que muita gente diz: eu estou fazendo tudo o que eu posso. Tudo. Mas se ele se perguntar dele para ele mesmo, se realmente isso que ele faz é tudo o que ele pode fazer, provavelmente a resposta seria diferente. Mas ele nunca vai dizer isso para ninguém, porque isso tem que estar velado e guardado só para ele. Ou como muitos de nós pensamos, e não erramos nisso, esses segredos ficam somente entre eu e Deus. Só que aqui vamos entender uma coisa: Deus coloca ao nosso lado seres para nos ajudar. E eles, claro, eles conhecem a nós melhor do que nós mesmos, e eles sabem de todos os nossos percalços, de todos os nossos problemas, das nossas ruindades, por que não dizer isso? E eles nos conhecem, a ponto de saber exatamente até onde a gente pode chegar com aquilo que imagina que está fazendo. Claro que eles tentam de todas as formas fazer com que nós possamos ser melhores do que nós fomos em outras existências, que nós estejamos numa ascendência, não numa descendência, porque não existe essa tal descendência de ser. Não. Nós, se não conseguimos melhorar, nós ficamos estagnados, paramos, mas não vamos para trás. Não existe a marcha ré nessa nossa evolução.
Existe sim o freio de estacionamento. Mas por que eu digo isso? Porque a gente imagina ser merecedor desse dito paraíso. E se eu disser a você que todos nós podemos ir para esse dito paraíso se nós fizermos algumas coisas muito simples? Como, por exemplo, entender que nós estamos aqui e vamos continuar errando muitas vezes, porque nós estamos para a nossa melhoria. Nós estamos aqui em uma tentativa de melhoria. Nos foi dado um corpo, e esse corpo ele nos serve de casulo, vamos dizer assim, a nossa casa temporária, para que eu possa estar aqui inserido em uma sociedade, inserido em uma família, para aprender com todos aqueles que estão no meu entorno a ser melhor do que eu fui, a ser melhor do que eu sou. Isso é um processo contínuo, que irá culminar em primeiro ato quando você desencarnar, quando você partir para o outro lado. E quando você estiver do outro lado e você reencontrar outros amados e queridos que você deixou desse quando você aqui estava, que você os viu partir ou não, ou soube deles, você será reintegrado novamente ao verdadeiro lugar onde todos nós vamos. Alguns demoram muito para chegar nesse lugar, outros não demoram nada, são muito rápidos nisso. E por que essa demora? Por causa da nossa ignorância, por causa da nossa falta de entendimento, por causa que nós não acreditamos em muitas coisas. E ao não acreditar em muitas coisas, nós retardamos a nossa ida para o tal paraíso. Alguém poderá dizer assim, mas eu sei que muitos vão para o limbo, para o inferno, por que não dizer assim? E eu diria a você, sim, é verdade. Nós, no nosso trabalho, nós vamos quase sempre a esse dito limbo a buscar gente que lá está. Gente que num desespero insano, não consegue mais sair de lá. E nós vamos dizer assim, levando uma luz muito grande, venham, venham. E eles acreditam que nós lá estamos por eles, e realmente estamos. E eles vêm e podemos colocá-los num bom lugar. Existem outras coisas também que fazem com que muitos acabem ficando lá. A própria vergonha. A pessoa fez tanta coisa que não devia, que ela não se sente digna de ir para um bom lugar. Quantas e quantas vezes nós falamos com algum espírito e dissemos a ele, venha, essa vai ser sua casa. Mostramos a casa para ele, um lugar lindo, maravilhoso, e ele diz em prantos que não pode ir lá, porque lá não é o lugar dele, porque ele não é digno desse lugar. Isso é muito triste, mas isso infelizmente acontece muito. E nós muitas vezes levamos eles, independente deles não quererem. Porque quando eles despertam nesses lugares maravilhosos que nós os levamos, eles se dão conta de que sim, eles podem lá estar. Porque uma das coisas que o ser humano faz e não devia fazer é achar que por ele ser tão errado, fazer coisas tão erradas, ele não conseguirá nunca sair de onde ele está. Que ele nunca será perdoado. E, portanto, ele já decretou que ele não irá se perdoar. Ele nem irá buscar o perdão dos outros que ele tratou mal, que fez mal, porque nem ele se perdoa. E ele pensa que Deus também não vai perdoá-lo. Mas, na verdade, Deus já perdoou. Deus perdoa a todos nós. Deus, através de Jesus Cristo, perdoa a todos nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós não entendemos. Porque Ele sabe que nós estamos tentando melhorar, mesmo que nós não saibamos que nós estamos tentando nos melhorar. E assim, quando nós conseguimos melhorar quem somos, isso em pequenas parcelas, vamos pensar, nós começamos a entender
que sim, aquele lugar onde nos levaram, depois de muitas voltas e voltas, é o famoso paraíso, o lugar onde eu devo estar, o lugar onde me destinaram a ir. É interessante quando nós vamos num lugar aqui na Terra, um lugar lindo, maravilhoso, a natureza exuberante, e alguém diz, isso aqui é o paraíso na Terra. É um lugar paradisíaco, por mais que muitas pessoas que lá estejam não sejam tão boas assim, mas ele faz uma menção ao que a gente espera encontrar quando nós partirmos e formos a um lugar maravilhoso. E esses lugares maravilhosos que a gente encontra lá do outro lado, eles muitas vezes, muitos não entendem isso, eles se adequam a nós, a nossa forma de desejar, de querer estar. Não há um lugar que seja fixo. Ah, é assim. Não. Eles invariavelmente são mudados pela nossa própria maneira de ver ou de entender as coisas. Mas isso são processos que nós ainda devemos entender muito, porque nós ainda estamos começando a nossa caminhada rumo não ao desenlace, ou seja, ao desencarne, à morte. Não, isso todos nós estamos. Quantos de nós partimos todos os dias aqui da Terra? E a grande maioria de nós que partimos, ao chegarmos lá, não acreditamos que estamos lá. Por quê? Uma questão muito simples. Eu estou falando com você aqui. Você está me ouvindo? Imagina que de repente acontecesse uma coisa imediata e você partisse e desencarnasse. Você não conseguiria se dar conta que você desencarnou. Imagina que uma bomba tivesse explodido, tivesse dado um susto em você e quando você volta-se em questão de segundos, você já não está desse lado, você já está do outro lado. Você sentiu dor? Não. Você sentiu essa ida? Mas você já está do outro lado. E você não acredita que está do outro lado. Porque nós pintamos a morte como uma coisa muito dolorida, uma coisa definitiva, uma coisa na qual eu entro num túnel escuro e depois de muito tempo saio numa claridade ou num inferno, vamos pensar assim. E não é bem assim. As coisas não são dessa forma como muitos de nós pensamos. Mas a gente só vai aprender isso quando a gente começar a trabalhar com isso. Quando a gente começar a trabalhar com aquilo que pode fazer com que nós melhoremos. Porque a nossa melhora, ela vem de entender o próximo. Se o próximo precisa que eu possa ajudá-lo de alguma maneira, isso vai ser a minha melhora. Enquanto eu puder fazer algo para dar uma luz, dar uma claridade nos pensamentos e dar algumas respostas tão necessárias, eu estarei fazendo aquilo que eu me propus a fazer, aquilo que me convidaram a fazer quando eu me embrenhei nessa senda maravilhosa, nessa seara maravilhosa que nos foi dada a todos nós. Todos nós, você, eu, todo mundo. Só que muitos de nós nos negamos a entender isso, muitos de nós não queremos. Nós pensamos no paraíso terra só. Nós pensamos em ir para um lugar paradisíaco, numa dessas ilhas, lá longe. E não queremos ir, porque ainda não queremos, porque ninguém quer. Essa consciência, eu quero partir para o outro lado. Não. Mas ficamos imaginando que quando partirmos, vamos para esse lugar muito parecido. Vá. Mas para você chegar lá, faça a sua parte. Faça o bem, sem importar a quem. E quando você fizer esse mesmo bem, você vai poder, com certeza, entender que você está fazendo aquilo que se espera que você faça. Enquanto você não fizer, você vai ficar aqui dando voltas. E o pior, quando partir para o outro lado, também vai ficar dando muitas voltas. Tantas voltas, que quando você se der conta, passaram aqui nos anos da Terra, muitos anos, décadas, e você ainda não saiu do lugar e está perdido em algum lugar onde não deveria nem gostaria de estar. Mas
que a tua culpada consciência te levou. Porque é assim que funciona. A nossa consciência nos leva aonde nós acreditamos que é o lugar onde nós devemos estar. E invariavelmente lá estamos nós. E na maioria dos casos não é um bom lugar. Porque muitos de nós sabemos que nós não fizemos praticamente nada daquilo que nós podíamos fazer para ajudar quem quer que fosse. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós atrapalhamos o próximo. Nós fomos contra ele na tentativa dele de melhorar ou de ter uma, por que não dizer assim, uma vida razoável e boa. Nós não fizemos nada. Fizemos muito pouco. E nós continuamos fazendo isso. Se nós olharmos, nós saberemos. Mas nós não gostamos de olhar. Porque quando vemos o resultado não é bom. É tal de abra seus olhos e veja o que tu está fazendo, por que quer que seja. Às vezes, basta um sorriso para aquele que está lá do seu lado. Para que ele se sinta acolhido. Para que ele saiba que há em você alguém que ele pode, por que não, retribuir o mesmo sorriso, ou até, por que não dizer, esperar um afago, ou até um conselho, ou uma palavra. Só. E assim a gente começa a descobrir que o bem traz o bem, e quanto mais eu trabalho nesse bem, mais bem eu trago para mim. Um dia vamos todos nós entender isso. Graças a Deus.